Eu deveria ter percebido os sinais. Todos eles estavam ali, bem na minha frente. Mas eu estava ocupado demais sendo feliz, sendo ingênuo, sendo o marido perfeito, que achava que tinha a vida perfeita. Meu nome é Rafael, tenho 35 anos, e esta é a história de como uma noite, que deveria ser memorável pelas razões certas, se transformou no momento que dividiu minha vida em duas partes. Antes e depois. Era uma sexta-feira de outubro, daquelas em que o outono já começava a esfriar as noites em São Paulo, mas ainda mantinha um clima agradável para sair. Há semanas planejávamos aquele jantar com nossos amigos mais próximos, Lucas e Marina, um casal que conhecíamos desde a faculdade. O restaurante era um italiano refinado, na região dos Jardins, o tipo de lugar onde você precisa fazer reserva com antecedência e onde cada prato é uma pequena obra de arte. Camila, minha esposa, passou horas se arrumando. Lembro-me de observá-la em frente ao espelho, experimentando o terceiro vestido da noite. Era um vestido atu marinho que eu nunca tinha visto antes, justo o suficiente para realçar suas curvas, mas elegante. Seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre os ombros, e ela havia caprichado na maquiagem. Está perfeita, eu disse, abraçando-a por trás e beijando seu pescoço. Ela sorriu para mim através do espelho, mas havia algo em seus olhos que eu não consegui decifrar naquele momento. Nervosidade, expectativa, culpa, hoje eu sei o que era. Mas naquela noite, eu simplesmente atribuí a ansiedade comum de querer estar bonita para os amigos. Éramos casados há 7 anos que para mim haviam sido praticamente perfeitos. Conheci Camila numa festa de formatura. Ela era amiga de uma amiga, estava estudando arquitetura enquanto eu terminava engenharia. Houve química imediata, conversamos a noite inteira, rimos das mesmas piadas, descobrimos que amávamos os mesmos filmes. 3 anos depois eu a pedi em casamento numa viagem a Campos do Jordão, num chalé com lareira e vista para as montanhas. Nossa vida conjugal tinha se estabelecido numa rotina confortável. Eu trabalhava como engenheiro civil, numa empresa de construção. Ela havia montado seu próprio escritório de design de interiores 2 anos atrás. Morávamos num apartamento aconchegante em Pinheiros. Tínhamos um cachorro chamado Beethoven. Fazíamos viagens ocasionais. Jantávamos fora aos finais de semana. Era tudo muito normal, seguro, previsível, e talvez tenha sido exatamente essa previsibilidade que abriu espaço para o que estava prestes a acontecer. Chegamos ao restaurante pontualmente, às 8. Lucas e Marina já estavam lá, sentados numa mesa ao fundo, próxima a uma grande janela que dava para a rua arborizada. Abraços calorosos, beijos no rosto, os cumprimentos típicos de amigos que não se veem há algumas semanas. Você está linda, Cami! Marina exclamou, e eu notei Camila dar uma leve ajeitada no vestido, como se subitamente tivesse se tornado consciente do próprio corpo. A conversa fluiu naturalmente enquanto examinávamos o cardápio. Lucas contava histórias engraçadas sobre seu trabalho como publicitário. Marina reclamava do chefe controlador e eu comentava sobre um projeto complicado que estava gerenciando. Camila estava mais quieta que o normal, mas participava, sorria, fazia comentários, nada que me alarmasse. Pedimos vinho, entradas, pratos principais. O ambiente estava perfeito, luz suave, música ambiente discreta, o murmúrio agradável de outras conversas ao redor. Era exatamente o tipo de noite que eu apreciava menos tempo de qualidade, com pessoas que eu gostava, boa comida, minha esposa ao meu lado. Foi durante a entrada que percebi Camila verificar o celular pela terceira vez em menos de 10 minutos. Ela o fazia discretamente, virando levemente o corpo, olhando rapidamente a tela, antes de guardá-lo de volta na bolsa. Eu não dei muita importância, provavelmente algum cliente com aquela urgência típica de sexta-feira à noite. Tudo bem? No trabalho? Perguntei baixinho, só para ela ouvir. Sim, só uma cliente chata. Ela respondeu com um sorriso rápido que não chegou aos olhos. Os pratos principais chegaram. Eu havia pedido um risoto de funghi que estava divino. Camila escolhera um salmão grelhado. Estávamos no meio de uma conversa sobre planos para o Réveillon, quando ela tocou minha mão, suavemente. Amor,
Vou ao banheiro rapidinho. Claro, respondi, sem tirar os olhos de Lucas, que contava uma anedota hilária sobre um cliente excêntrico. Camila levantou-se, pegou sua bolsa e caminhou em direção aos fundos do restaurante, onde ficavam os banheiros. Eu observei, por um breve segundo, aquele vestido atum marinho. Realmente ficava perfeito nela, menos antes de voltar minha atenção para a mesa. 5 minutos se passaram. Marina foi ao banheiro também e voltou. Kingsman. Eu comecei a ficar levemente preocupado, mas não alarmado. Mulheres demoram no banheiro, certo? É um fato universalmente aceito. Talvez ela estivesse retocando a maquiagem, ou naquele celular novamente, resolvendo algum problema de trabalho. 20 minutos. Cara! A Kemi está bem? Lucas perguntou, olhando para o corredor dos banheiros. Deve estar no telefone com alguma cliente, respondi, mas havia uma ponta de incerteza na minha voz. 25 minutos. Agora eu estava genuinamente preocupado. Peguei meu próprio celular e enviei uma mensagem. Amor, tá tudo bem? Já faz quase meia hora. Sem resposta. Esperei mais 5 minutos, observando a tela do celular ansiosamente. Nada. As 2 marcas de visto não apareciam, menos ela. Nem havia lido a mensagem. Vou verificar se está tudo bem, anunciei, levantando-me da mesa. Marina ofereceu-se para ir, mas eu recusei. Havia algo errado. Eu podia o sentir. Aquele instinto primitivo que te alerta quando algo foge do padrão. Quando o universo está ligeiramente desalinhado. Caminhei até o corredor dos banheiros. A porta do feminino estava entreaberta. Bati levemente. Camila, Voc, esta silêncio. Empurrei a porta devagar. O banheiro estava vazio, completamente vazio. 2 cabines, ambas com portas abertas. Ninguém lá dentro. Um frio percorreu minha espinha. Meu coração acelerou. Onde ela estava? Voltei rapidamente para a área principal do restaurante. Meus olhos vasculhando cada mesa, cada canto, nada. Fui até a entrada. Perguntei ao maître se ele tinha visto minha esposa sair. A moça, de vestido azul. Sim. Ela saiu há cerca de 20 minutos. Saiu? Para onde? Não sei, senhor. Ela apenas saiu pela porta principal. Meu mundo começou a girar. Saiu? Por que Camila teria saído do restaurante sem me avisar? Peguei o celular novamente, mostramento, e liguei para ela. Caixa, postal. Liguei de novo. Caixa, postal. Voltei para a mesa, quase correndo. Ela não está aqui. O Matra disse que ela saiu do restaurante. Marina e Lucas me olharam com expressões de confusão e preocupação. Saiu. Por que ela teria saído? Marina perguntou, já pegando seu próprio celular para tentar ligar. Não sei. Ela não atende o telefone. Os próximos 30 minutos foram uma névoa de ansiedade e confusão. Ligamos para Camila repetidamente, nada. Enviei mensagens, cada uma mais desesperada que a anterior. Por favor, me responda. Tô preocupado. Onde você está? Ou o que está acontecendo? Lucas sugeriu que talvez ela tivesse passado mal e ido para a casa de Uber sem conseguir me avisar. Mas por que ela não atendia o telefone então? Marina aventou a possibilidade de uma emergência familiar, mas certamente ela teria encontrado um jeito de me informar. Não, paguei a conta às pressas, mal registrando o valor exorbitante que aparecia no terminal. Saímos do restaurante e eu comecei a caminhar pela rua, procurando por ela irracionalmente, como se Camila fosse simplesmente estar ali, parada na esquina, com uma explicação perfeitamente razoável. Rafael, vamos para sua casa. Ela deve estar lá, Lucas disse, colocando a mão no meu ombro. Concordei, embora algo dentro de mim soubesse que ela não estaria lá. Chamamos um Uber e fizemos o trajeto de 15 minutos até meu apartamento em silêncio pesado. Marina segurava minha mão, tentando me confortar sem palavras. Quando abri a porta do apartamento, Beethoven veio correndo me cumprimentar com sua empolgação usual. Mas Camila não estava lá. As luzes estavam apagadas. Tudo, exatamente como havíamos deixado. Ela não está aqui, afirmei o óbvio, minha voz saindo mais aguda que o normal. Sentei-me no sofá, a cabeça entre as mãos. Marina Trumay. Um copo d'água. Lucas verificou todos os cômodos, como se Camila pudesse estar escondida em algum lugar. Você acha que devemos ligar para a polícia? Marina sugeriu, hesitantemente. Ainda não fazem 24 horas, Lucas respondeu,
embora eu soubesse que isso era parcialmente um mito. Mas talvez devêssemos ir a hospitais. Verificar-se. Não. Eu interrompi. Algo está errado. Mas não é isso. Eu não sei o que é, mas não é um acidente. Foi então que meu celular vibrou. Uma mensagem. Meu coração deu um salto. Peguei o aparelho com as mãos trêmulas, mas não era de Camila. Era de um número desconhecido. Sinto muito, cara. Você merecia saber. Estão no hotel Fassano. Abaixo da mensagem havia uma foto. E essa foto destruiu minha vida. Era Camila Minhas. Na entrada do hotel Fassano, a apenas alguns quarteirões do restaurante onde estávamos jantando. Ela estava de mãos dadas com um homem que eu não conhecia. Ele era alto, cabelos escuros, terno, impecável. E eles estavam entrando no hotel juntos. O mundo parou. Eu não conseguia respirar, não conseguia processar o que estava vendo. Aquilo tinha que ser um engano, uma manipulação, um pesadelo. Rafael, o que foi? A voz de Marina pareceu vir de muito longe. Eu não consegui responder, apenas entreguei o celular para Lucas, incapaz de formar palavras. Vi a expressão dele mudar quando olhou a tela. Horror, pena, raiva. Ele murmurou. O que é? Deixa eu ver. Marina pegou o celular das mãos de Lucas. Seu rosto empalideceu. Não, não. Isso não pode ser verdade. Deve ser outra pessoa. Deve ser, mas ela sabia. Todos nós sabíamos. Era Camila. Era inequivocamente, inegavelmente. Camila, no vestido azul marinho, que ela havia escolhido com tanto cuidado. O vestido que eu tinha elogiado, o vestido que ela havia colocado para encontrar outro homem. Quem te mandou isso? Lucas perguntou. Eu balancei a cabeça. Não fazia ideia. Alguém que estava no restaurante? Alguém que os viu? Um amigo tentando me ajudar? Um inimigo tentando me destruir? Vou até lá, eu disse levantando-me. De repente, Rafael, vamos pensar nisso. Pensar em quê? Minha esposa está num hotel com outro homem. O que exatamente tem para pensar? Marina segurou meu braço. Eu sei que você está furioso. Você tem todo o direito. Mas ir lá agora, nesse estado, talvez não seja a melhor ideia. Eu preciso ver com meus próprios olhos. Preciso ouvir dela. Lucas trocou um olhar com Marina. Então suspirou. Então vamos com você? Não vou deixar você ir sozinho. O Hotel Fassano ficava a menos de 10 minutos de carro. Eu poderia ter andado, queimado, parte da adrenalina e raiva que corriam pelo meu sangue. Mas Lucas insistiu em chamar outro Uber. Durante o trajeto, milhões de pensamentos passavam pela minha cabeça. Quanto tempo isso estava acontecendo? Quem era aquele homem? Como eu não percebi? Que sinais eu havia ignorado? As horas extras que ela dizia estar trabalhando eram reais? As viagens de trabalho? As noites em que ela chegava tarde cheirando a perfume caro que eu achava que era dela? E aquela noite especificamente ela havia planejado isso? Usar nosso jantar com amigos como álibi perfeito? Ficar um tempo conosco e então escorregar para encontrá-lo? A audácia, a frieza, a mentira descarada, de tudo aquilo me fazia sentir fisicamente nauseado. Chegamos ao hotel. A fachada elegante me pareceu absurdamente normal para o cenário do meu pessoal apocalipse. O porteiro nos cumprimentou educadamente. Eu provavelmente estava com uma aparência terrível, pálido, suando, com olhos arregalados. Posso ajudá-lo, senhor? O recepcionista perguntou com um sorriso profissional. Minha esposa está aqui, eu disse, minha voz soando oca aos meus próprios ouvidos. Camila Ferreira. Ela fez chaqué e na cerca de 40 minutos, o recepcionista verificou o computador, seu rosto mantendo aquela neutralidade treinada que funcionários de hotel dominam. Senhor, eu não posso fornecer informações sobre nossos hóspedes. Ela é minha esposa, repeti, mais alto dessa vez, e algumas pessoas no lobby se viraram para olhar. Entendo sua situação, senhor, mas nossas políticas... Rafael!
Lucas tocou meu ombro. Vamos tentar ligar para ela de novo. Se ela atender, você pode pedir para ela descer. Mas antes que eu pudesse responder, as portas do elevador se abriram. E lá estava ela, Camila, minha esposa. Ela estava diferente de quando havia saído do restaurante. O cabelo estava levemente bagunçado. O batom tinha desaparecido. Havia uma marca vermelha no pescoço. E suas bochechas ficaram drenadas de cor quando me viu. O homem estava com ela, mais alto que eu, mais bonito, mais elegante. Ele percebeu a situação imediatamente. Sua expressão mudando de relaxada para alerta. Rafael, Camila sussurrou. E naquele sussurro estava tudo: choque, culpa, medo, o fim de tudo que construímos juntos. Eu não consegui falar, minha garganta havia fechado completamente. Apenas olhei para ela, e depois para ele, e de volta para ela. Eu posso explicar, ela começou, dando um passo à frente. Explicar, finalmente minha voz voltou. Áspera e quebrada. Você vai explicar por que saiu do nosso jantar para vir transar com outro homem. Pessoas ao nosso redor pararam de fingir que não estavam ouvindo. O recepcionista parecia querer estar em qualquer outro lugar. Marina tinha lágrimas nos olhos. Lucas mantinha uma mão protetora nas minhas costas. Por favor, não vamos fazer uma cena aqui, Camila disse baixinho, e eu quase ri da absurdidade. Ela estava preocupada com uma cena. Agora, quem é você? Perguntei ao homem, minha voz perigosamente calma. Ele limpou a garganta, claramente desconfortável. Eu sou Ricardo? Olha, cara, eu não sabia que você. Não sabia? Ela tá usando aliança de casamento, gritei. E finalmente as lágrimas que eu estava segurando começaram a cair. Ricardo, por favor, vai. Camila disse para ele, sua própria voz quebrando. Elhesset olhou para ela com algo que poderia ser preocupação ou carinho, o que de alguma forma era ainda pior. Então saiu rapidamente, deixando-a lá conosco. Vamos lá fora, Marina sugeriu gentilmente. Não aqui. Concordamos tacitamente e saímos do hotel. A noite estava mais fria agora, ou talvez fosse apenas eu sentindo frio por dentro. Caminhamos até uma pequena praça próxima, nenhum de nós falando. Quando finalmente paramos, sob uma árvore grande com bancos vazios ao redor, eu me virei para Camila e fiz a pergunta que queimava dentro de mim. Por quanto tempo? Ela limpou as lágrimas do rosto. Rafael, por quanto tempo? Repeti, cada palavra, um peso. 6 meses, ela sussurrou. Cici, metade de um ano. Metade de um ano de mentiras, de traição, de vida dupla. 6 meses em que eu acordava todos os dias ao lado dela, beijava-a, dizia que a amava, planejava nosso futuro, enquanto ela, como? Minha voz saiu quebrada. Como você conseguiu fazer isso? Olhar para mim todos os dias, deitar na nossa cama, fazer amor comigo e estar com outro homem. Eu não queria que isso acontecesse, ela soluçou. Eu te amo, Rafael, eu juro que te amo. Não fala isso. Não ouse falar de amor para mim agora. Você não ama ninguém, Camila. Você não sabe o que é amor. Eu sei que estraguei tudo. Eu sei que não tenho desculpa, mas por favor, deixa eu explicar como começou. Sentamos nos bancos, Marina e Lucas a alguns metros de distância, nos dando um espaço falso de privacidade. Camila estava tremendo, embora não estivesse particularmente frio. Eu me forcei a não me importar, a não ceder ao instinto de 7 anos de cuidar dela, protegê-la, confortá-la. Conheci o Ricardo num evento de arquitetura em março. Ela começou, sua voz baixa e rouca. Ele é um investidor imobiliário. Conversamos sobre projetos, design, mercado. Foi só profissional no começo, eu juro. Eu não disse nada. Apenas olhei para as próprias mãos, vendo a aliança que de repente parecia pesar toneladas. Começamos a trocar mensagens sobre trabalho. Ele me apresentou alguns clientes, me ajudou com contatos. Era estimulante, sabe? Alguém que entendia minha paixão pelo trabalho, que me desafiava intelectualmente. E eu não fazia isso? Perguntei amargamente. Fazia, faz, mas era diferente. Com você, é confortável. E, seguro e caça.
e eu comecei a sentir que estava presa nessa zona de conforto. Nós estávamos presos. Então, a culpa é minha? Por te fazer sentir segura? Por construir uma vida estável? Não, não é culpa sua. É culpa minha. Foi minha escolha. E eu me senti viva de novo com ele. Foi como ser jovem outra vez. Senti aquela empolgação, aquela incerteza, e você não conseguiu simplesmente falar comigo sobre isso? Minha voz estava carregada de dor. Não conseguiu dizer, Rafael, estou me sentindo entediada, vamos fazer algo diferente, vamos reacender nossa relação. Você tinha que ir e transar com outro cara? Ela flinche com a crueza das minhas palavras. Aconteceu numa viagem de trabalho. Ambos estávamos em São Paulo para uma feira, ficamos no mesmo hotel. Tomamos alguns drinks no bar e, na manhã seguinte, eu estava destruída de culpa. Planejei terminar com ele e te contar tudo, mas não contou. Não, porque não queria te machucar. E por quê? Ela fez uma pausa, mais lágrimas caindo, porque queria ver ele de novo. A honestidade brutal daquilo foi como um soco. Parte de mim queria que ela mentisse, dissesse que foi um erro único, um momento de fraqueza, mas não. Ela havia escolhido continuar, repetidamente, todas as noites que chegou tarde. Algumas eram reais, mas outras eram para encontrar com ele. Desculpa, Rafael. Desculpa, desculpa, desculpa. Para de pedir desculpas! Gritei, fazendo-a dar um pulo. Suas desculpas não significam nada. Você não sente muito pelo que fez. Você sente muito por ter sido pega. Não é verdade? Não é? Então, por que você estava com ele hoje? Por que você usou nosso jantar, com nossos amigos, para se esgueirar e encontrá-lo? Você tinha uma escolha, Camila. A cada mensagem, a cada encontro, a cada mentira, você tinha uma escolha. E você escolheu ele ao invés de mim. Você escolheu me trair, ao invés de respeitar nossos votos. Você escolheu destruir nosso casamento. Ela soluçava agora, o corpo todo tremendo. Eu não quero que nosso casamento acabe. Por favor, podemos trabalhar nisso. Eu vou terminar com ele, vou fazer terapia, vou fazer qualquer coisa a trabalhar nisso. Eu ri, sem humor. Como você trabalha em algo quando a base inteira é mentira? Como eu confio em você de novo? Como eu olho para você e não vejo você com ele? Não sei. Ela admitiu miseravelmente, mas outras pessoas conseguem superar isso. Podemos tentar. Você o ama? A pergunta ficou suspensa no ar entre nós. Ela não respondeu imediatamente, e essa hesitação foi resposta suficiente. É diferente, não é o que sinto por você. Isso não respondeu minha pergunta. Eu não sei, ela finalmente disse. E confuso, é intenso, mas não é real como o que temos. O que tínhamos. Levantei-me do banco. Não conseguia mais ficar ali, tão perto dela, sentindo o cheiro do perfume dela, misturado com o dele, vendo as marcas físicas da traição. Eu vou pra casa? Não, Nasa. Casa. Vou ficar com Lucas e Marina por hoje. Amanhã eu volto para pegar minhas coisas. Rafael, por favor. Preciso de tempo, Camila. Preciso pensar. Preciso não estar perto de você agora. Os dias seguintes foram os piores da minha vida. Fiquei no quarto de hóspedes de Lucas e Marina, incapaz de funcionar normalmente. Liguei doente, no trabalho. Não conseguia comer. Mal conseguia dormir. Quando dormia, sonhava com eles juntos, e acordava com o coração acelerado e o travesseiro úmido de lágrimas. Camila me enviava mensagens constantemente. Algumas eram pedidos de desculpas, outras eram súplicas para conversarmos. Algumas tentavam explicar seus sentimentos com mais detalhes. Eu lia todas, mas não respondia a maioria. Contei aos meus pais. Aquela foi uma das conversas mais difíceis. Minha mãe chorou. Meu pai, normalmente um homem calmo, disse palavras duras sobre Camila que nunca pensei que ouviria dele. Eles ofereceram suporte, disseram que eu poderia ficar com eles o tempo que precisasse. Também contei ao meu irmão mais novo, Pedro. Ele ficou furioso, queria confrontar Camila,
pessoalmente. Eu tive que dissuadi-lo. Aquilo não ia ajudar nada. No terceiro dia, voltei ao apartamento quando sabia que Camila estaria no trabalho. A ideia era pegar roupas e itens essenciais, mas quando entrei, fui imediatamente atingido por memórias. A sala onde assistíamos filmes abraçados. A cozinha onde fazíamos café da manhã juntos aos domingos. A varanda onde tínhamos longas conversas sobre sonhos e planos. Nosso quarto foi o pior. A cama que havíamos compartilhado por 7 anos. O guarda-roupa cheio das roupas dela. As fotos na parede menos nossa. Lua de mel, aniversários, viagens. Tudo parecia uma mentira. Agora, como eu podia confiar em qualquer memória quando não sabia mais o que era real? Encontrei meu computador e abri meu e-mail. Havia uma mensagem de Camila, enviada na noite anterior, longa e detalhada. Hesitai, mas abri. Rafael, eu sei que não mereço sua atenção, muito menos seu perdão. Sei que te machuquei da pior forma possível, mas preciso que você saiba algumas coisas, não como desculpas, mas como a verdade que te devo. Quando nos casamos, eu estava completamente apaixonada por você, e nunca parei de amar você. Eu sei que isso soa impossível dadas minhas ações, mas é verdade. O problema não foi falta de amor. Foi medo de que nossas vidas tivessem se tornado muito previsíveis. Medo de que aos 30 anos eu já tivesse visto todo o meu futuro mapeado. Medo de que me tornasse minha mãe, satisfeita, mas não feliz. Segura, mas não realizada. Ricardo representou o oposto disso. Ele era incerteza, era empolgação. Mas você sabe o que ele não era? Ele não era lá. Ele não era a pessoa que segurou minha mão quando meu pai morreu. Ele não era quem me apoiou quando decidi largar meu emprego seguro para abrir meu próprio negócio. Ele não era quem conhece todas as minhas manias estranhas e ainda assim me ama. Eu cometi um erro terrível. Múltiplos erros terríveis. E se você decidir que não pode me perdoar, vou entender. Vou assinar qualquer papel que você quiser. Vou sair do apartamento se preferir ficar você. Vou aceitar qualquer consequência. Mas se houver uma chance, mesmo uma chance minúscula, de reconstruirmos isso, eu vou lutar por nós, vou fazer terapia, vou ser completamente transparente. Vou ganhar sua confiança de volta, mesmo que leve anos. Porque a verdade que demorei muito para perceber é que eu não estava entediada com você ou com nossa vida. Estava com medo de não ser suficiente, de não ser interessante o bastante, jovem o bastante, empolgante o bastante. E ao invés de trabalhar isso comigo mesma e com você, eu procurei validação externa. Ricardo nunca foi sobre ele, foi sobre minha própria insegurança e covardia. Eu te amo, sempre te amei, sempre vou te amar. Camila, fechei o e-mail sentindo mais confusão do que antes. Parte de mim queria acreditar nela, queria achar um caminho de volta. Mas outra parte, menos a parte que estava quebrada e sangrando, sabia que algumas coisas, uma vez quebradas, nunca voltam a ser as mesmas. 2 semanas se passaram. 2 semanas de terapia individual, que meu irmão me convenceu a começar. 2 semanas de conversas difíceis com amigos e família. 2 semanas de dormir mal e questionar tudo sobre minha vida e minhas escolhas. Camila e eu tivemos algumas conversas ao telefone. Nenhuma foi fácil. Em uma delas, ela me contou que havia terminado completamente com Ricardo, bloqueado ele em todos os lugares. Não sei se isso deveria me fazer sentir melhor. Não fez. Em outra, ela sugeriu terapia de casal. Eu disse que precisava de mais tempo antes de considerar isso. Primeiro, eu precisava decidir se queria salvar o casamento. Minha terapeuta, doutora Helena, me fez perguntas difíceis. O que você quer, Rafael? Não o que você acha que deveria querer, ou o que os outros esperam de você. O que você no fundo deseja para si mesmo. Eu fiquei em silêncio por longos minutos naquela sessão. Pela primeira vez em semanas, parei de pensar em Camila, no que ela fez, no que ela disse. Parei de pensar no nós. Pensei só em mim. E a resposta que veio foi assustadoramente clara. Eu
Não queria mais, não queria reconstruir sobre ruínas, não queria passar anos olhando para ela e me perguntando se estava sendo feito de bobo de novo. Não queria acordar no meio da noite imaginando se ela estava realmente dormindo ao meu lado, ou se a mente dela estava com ele. Não queria terapia de casal para aprender a gerenciar a traição como se fosse um problema administrativo. Queria paz. Queria voltar a confiar em alguém, menos começando por mim mesmo. Queria uma vida em que eu não precisasse vigiar mensagens no celular, em que uma saída para o banheiro não virasse um gatilho de ansiedade. Queria ser inteiro de novo, não homem remendado com fita adesiva. Na sessão seguinte, eu disse isso em voz alta. Então, tá decidido, doutora Helena falou, sem julgamento. Agora vem a parte de transformar essa decisão em ações. Marquei um encontro com Camila, num café neutro, no meio da tarde de um sábado chuvoso. Nada do apartamento. Nada de lugares cheios de memórias. Queria um terreno limpo. Ela chegou pontual, mais magra, olheiras fundas, o cabelo preso num coque simples. Sem maquiagem pesada, sem vestido provocante, parecia a Camila da faculdade, vulnerável e real. Por um segundo meu coração fraquejou. Mas, só por um segundo, sentamos um de frente para o outro. Ela segurava o copo de chá com as duas mãos, como se precisasse de algo para se ancorar. Eu pensei muito, comecei, sem rodeios, pensei em tudo que você escreveu, em tudo que a gente conversou. E cheguei a uma conclusão. Ela ergueu os olhos, esperançosa. Eu odiei ter que apagar aquela esperança, mas não podia mais adiar. Eu não consigo voltar. Camila, não consigo perdoar, não agora, talvez nunca. Não é por orgulho ou por vingança. Eu mereço mais do que isso. Mereço alguém que escolha-me todos os dias, sem precisar de uma aventura paralela para se sentir viva. As lágrimas começaram a escorrer silenciosamente pelo rosto dela. Eu entendo. Ela sussurrou. Eu sei que mereço isso. Sei que fui eu quem quebrou tudo. Sim. Foi você, mas agora eu preciso me proteger. Preciso me colocar em primeiro lugar pela primeira vez em muito tempo. Ela assentiu, engolindo em seco. Você quer o divórcio? Quero, amigável, se possível. O apartamento fica com você? Eu já achei outro lugar em Pinheiros. Menor, mas bom para recomeçar. Dividimos as coisas de forma justa. Beethoven, ele fica com você, ele te ama mais mesmo. Ela deu um sorriso triste com isso. Você sempre foi generoso demais comigo. Era amor. Agora é só encerramento. Ficamos em silêncio por um tempo. Não havia mais o que dizer. Não havia brigas, gritos, acusações. Apenas o som da chuva batendo na vidraça e o fim definitivo de 7 anos. Hoje faz exatamente um ano que assinei os papéis do divórcio. Mudei para um apartamento pequeno, com vista para uma praça arborizada. O Dotai é um virolota jovem e cheio de energia que chamei de Miles, em homenagem ao Miles Davis, porque agora ouço muito jazz nas noites solitárias. Voltei a correr de manhã, coisa que tinha abandonado nos últimos anos do casamento. Viajo sozinho. Fiz uma road trip pela Serra da Mantiqueira no último feriado. Só eu, música alta e estrada aberta. Me sinto leve, como se tivesse tirado um peso que nem sabia que carregava. No trabalho, fui promovido, um projeto grande que eu liderava deu certo, e agora gerencio uma equipe. Meus amigos dizem que eu tô com outra energia, mais focado, mais presente. Camila, eu sei pouco dela. Pelo Instagram, de amigos em comum, vi que ela fechou o escritório próprio e voltou a trabalhar numa empresa grande de arquitetura. Parece mais reservada, menos fotos sorridentes. Uma vez nos esbarramos num supermercado. Foi estranho, mas educado. Cumprimentémonos. Trocamos poucas palavras sobre o tempo. E cada um seguiu seu caminho. Não senti raiva. Só uma pontada de nostalgia, como quando a gente lembra de uma música antiga. Ricardo, nunca soube mais nada. Espero que ele tenha sido só um capítulo ruim na vida dela também. Às vezes, nas noites mais quietas, eu penso se fiz a escolha certa, se talvez com tempo e terapia a gente poderia ter reconstruído algo novo. Mas aí eu me lembro da sensação de alívio que senti quando saí daquele café, um ano atrás,
com a chuva, lavando as ruas. Me lembro de como dormi bem pela primeira vez, em meses, naquela noite. E sei que fiz sim a escolha certa, porque o amor não deveria ser uma prisão disfarçada de segurança, e nem uma aventura que destrói tudo ao redor. O amor de verdade escolhe ficar, to do's os dias, sem precisar fugir, para se sentir vivo, e um dia, quando eu estiver pronto, vou encontrar alguém que escolha isso também.